papo legal é Dário de Paula. Minha gente querida, mais uma vez a gente se encontra aqui no Papo Legal com Dário de Paula. É um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação, da Escola de Comunicação do Centro Universitário de Volta Redonda, o Unifoa. E hoje, com muito prazer, eu recebo o vitorioso empresário Osmar Fernandes de Souza. E aí, Osmar, tá tudo bem, meu amigo? Ô, meu amigo Dário. Sucesso para você é redundância, né? Não é bem assim não, né? Tá de fora é mais fácil, né, Dário? Bom, Dário, é um prazer muito grande estar com você, com o seu time aí sempre. Você, quando fez aquele convite para eu estar com você, eu me sinto honrado, né? Gratificado por estar conversando com você, que para nós aqui é o grande comunicador da nossa região, né? E a gente tem um apreço muito especial por você, uma gratidão e também um reconhecimento, né? Porque você é uma pessoa que tem uma comunicação ímpar na nossa região. Seu programa é um grande sucesso. Estamos com você há décadas e pretendemos continuar. Há muitos anos, o Osmar Fernandes de Souza, proprietário da Drogaria Moderna, é anunciante do programa Dário de Paula. E lá se vão mais de 20 anos, viu, Osmar? Mais de 20 anos de sucesso. Você disse que nem tudo é sucesso, mas você é um empresário vitorioso. Você começou a sua vida profissional muito pequeno, né? Você começou a trabalhar muito pequeno. Você é de onde? Eu sou nascido em Divino, Minas Gerais. Atualmente, hoje é cidade, mas era distrito de Carangola, né? E eu sou nascido no interior, na roça, né? E os nossos pais daquela época, né? A gente mal começava a andar, tinha que fazer alguma coisa, né, Tinha que trabalhar, né? Tinha que fazer alguma coisa. E aí hoje é proibido, né? Hoje é proibido. Olha que coisa diferente, né? E o meu saudoso pai, na época, eu tinha 9 anos, não tinha completado 10 anos, 9 anos de idade, ele foi procurar um serviço para mim numa farmácia, lá em Minas, lá no Divino, né? E eu estudava, um menino muito ativo, desde cedo, eu estudava perto da farmácia e naquela época meu pai foi lá e procurou, na época o dono da farmácia chamava de Océlis Cata Preta, chamava de Celinho no apelido dele, e ele falou assim, mas, seu Olímpio, o que o senhor quer que o menino faz aqui? Desse tamanho o menino? Bota ele para lavar vidro aí, Celinho, né? Por que lavar vidro? Essa história poucas pessoas conhecem, né? As farmácias, quando eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, foi em 1961, 61, tinha poucos medicamentos prontos nas prateleiras e grande parte era manipulado, né? E as farmácias do interior não tinham muita facilidade para comprar vidro vamos chamar assim, matéria-prima também não era muito fácil. Então, naquela época, as pessoas utilizavam os vidros dos medicamentos, os remédios, né? E levava uma sacola de vidro na farmácia e a farmácia dava um sabonete, na época, um sabonete Carnaval ou um creme dental de uma marca, assim, Gessi da vida, né? Tá? Então, vamos chamar assim, aquela permuta. Traz uma sacola de vidro, leva um sabonete, leva um creme dental. Isso aí já era o que hoje os ecologistas chamam de reuso. Inclusive a Clarice, que é professora da Escola de Comunicação aqui, fez pós-graduação com um trabalho sobre reuso. Isso. Então levava aquela... Lá na década de 60. 60, exatamente. Mas isso era por necessidade. Por necessidade. Né? A farmácia não tinha recursos para embalagem, etc. E aí você começou lavando vidro na farmácia. Eu chegava, estudava na parte da manhã, entrava na escola 7 da manhã, mas era pontual. E 10h30 saía, já ia para a farmácia. Chegava lá, já começava a minha atividade, era auxiliar de serviços gerais, varrer, limpar, etc. E lavar vidro, né? Com 10 anos? 10 anos de idade, né? Na verdade, antes de 10. Com 9 anos, não tinha completado 10. E naquela época também,
aplicava-se muita penicilina, né? Depois, quando começou, depois da penicilina, e aqueles vidrinhos de penicilina, tudo era lavado, era colocado, botava dentro do esterilizador, botava, e era reaproveitado. Levava aquilo direitinho, botava tudo de boquinha para baixo, em cima de uma bancada grande. Aí também as farmácias que manipulavam, né? Diversos produtos. Violeta de genciana, uma série de produtinhos assim que a gente chama de varejo hoje, oficinais, né? E a gente lavava esses vidrinhos, muito colocava para ferver e tudo. E aí foi então o início da minha vida. E eu fui aprendendo aquilo tudo, era muito interessado em tudo, era uma farmácia pequena no interior, né? E eu tinha uma característica, eu não podia ver uma bula, qualquer coisa eu tinha que ler, né? Tinha que ler. Então, sempre fui muito assim, gostava de saber de tudo. E aí comecei nessa farmacinha e naquela época, passou um mês, 2 meses, foi até, eu achei muito interessante que eu comecei a receber um salário. Era uma nota de 1.000 cruzeiros, aquela nota amarelinha, você lembra dela? Eu lembro, então, eu lembro. No final do mês eu recebi uma notinha de 1.000 cruzeiros. Essa turma de hoje não conheceu, não. 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros. E dava para comprar o quê? Para mim não dava para comprar nada, porque eu guardava tudo, né? Você guardava tudo, né? Guardava tudo. Naquela época a gente tinha essa coisa de economia, né? Então recebia aquilo e guardava tudo. A gente não tinha nem muita ideia de negócio de inflação também, né? Nesse período que você trabalhou nessa farmácia, lavando vidro e ajudando, fazendo limpeza e tal, e meses depois você começou a ganhar 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros, por mês, exatamente. Uma nota amarelinha e tal, bonita. que você guardava. Você ficou quanto tempo ali? Olha só, a minha vida tem umas histórias interessantes. Eu fiquei nessa farmácia, aí eu fui vendo esse rapaz, o Dioceles, ele era farmacêutico e tal. Celinho, né? E tudo que ele fazia, eu estava de olho para aprender, né? Tudo, né? E naquela época tinha aquelas balanças, mas não é essas balanças eletrônicas de hoje, não. Aqueles pezinhos pequenininhos, né? Certo? Então, você pegava o vidro de substância, botava ali um papel manteiga na balancinha, botava um pezinho e ia pesar a substância, porque vinha a receita médica com a dosagem do produto para você preparar. E no final das contas era você que manipulava, então? No final das contas eu já estava aprendendo, aprendendo. Tinha vários tipos de fórmulas, né? Algumas coisas, as mais fáceis, mais simples, eu já comecei a preparar já com seus 10 anos de idade, né? Certo? Então, aí o que acontece? Como eu fui também sempre muito ativo, e não tinha hora de trabalhar. Trabalhava, não tinha esse negócio de hora, não, né? E aí eu fui aprendendo. Você tinha horário para entrar, não tinha para sair. O horário de entrar era depois da aula, certo? E sair a hora que desce. A hora que desce. E o que é muito interessante é que eu sempre gostei muito de conversar e tal. Meu patrão era muito gentil também. Ele, tudo que eu perguntava, ele me explicava, e assim foi a minha vida. E até um dia que apareceu, tinha uma farmácia do lado, próximo, apareceu o dono dessa farmácia. Eu fui lá, eu não deixava um cliente sem sair da farmácia sem ser atendido. Eu tinha que me virar para arrumar o que ele precisava. Então, eu já tinha falado com o Celinho e tudo. Aí chegava uma receita que não tinha remédio, eu pegava e ia buscar em outra farmácia. Onde tivesse, eu buscava para poder atender aquele cliente. E aí tinha uma farmácia próxima e o senhor, o dono da farmácia, chamava na época o senhor Renato, ele me chamava, esse menino é muito esperto. Eu pegava, vendia, atendia o cliente, buscava as coisas lá. Aí teve um belo dia que tinha estava próximo de 1 ano já trabalhando nessa farmácia. Ele falou assim: menino, você não quer vir trabalhar comigo? Quanto você ganha lá? Eu falei: 1.000 cruzeiros. Vem pra cá que eu te pago 8. Caramba! Aí eu fiquei assim mesmo, né? Cheguei em casa, falei para meu pai, minha mãe e tal. O salário mínimo na época era 12.000 cruzeiros. Tá? 12.000 cruzeiros, aproximadamente. 10, 12 mil, coisa assim. Você ia ganhar 2 quartos. 2 quartos, né?
Na verdade, aliás, quando eu vim para Volta Redonda, que era 12 mil, talvez uns 10 mil, uma coisa assim. Umas 10 notinhas dessa. De 1.000. Aí eu fui para lá, ele falou assim, ó, eu te dou uma bicicleta, tá certo? Para você ir para casa. Comprou o seu passe. Aí, muito bem, eu fiquei impressionado com aquilo, saí e fui trabalhar com ele, então, pedi isso, agradeci o senhor Celinho. O Celinho, você agradeceu o Celinho que te deu a primeira oportunidade tudo e tal. bem. Ele não ficou chateado com você? Não ficou não. Ficou não? Aí, muito bem, só que tem que eu comecei a trabalhar lá, trabalhei um ano e pouco, eu estou um pouquinho meio convulso, porque o tempo é muito longo, né? Acho que um ano e pouquinho com ele. E aí fui para lá, trabalhar com o senhor Renato. Trabalhar com o senhor Renato. Só que tem que... Eu trabalhei lá um bom tempo e eu nunca vi o dinheiro, certo? Ah, ele te prometeu e não pagou. Não, Conversa fiada, meu Deus. É uma história boa, Dário. Moral da história. Quer dizer, ele conversou, ele te deu uma bicicleta e o salário mesmo. Isso, aí só que ele tinha um filho mais ou menos da minha idade e me levava para onde um dia, até naquela época, nunca tinha ido no cinema uma vez. Eu fui no cinema com o filho dele, né? Então, ele me considerava quase uma pessoa da família. Eu trabalhei lá Quer um dizer, tempo. Te cooptou, tirou da outra farmácia, prometeu um salário, não deu o salário, mas ele começou a te tratar como filho. Muito bem, exatamente. Eu não tenho nenhum arrependimento, não. Acho que eu fiz bem lá onde eu estive e também aprendi muito. Pois é, a grande verdade é a seguinte: se você tivesse uma escola que você fosse aprender, você teria que pagar. Exatamente. Então, você trabalhou para ele sem pagar e aprendeu. Eu aprendi, exatamente. E como é que você veio parar em Volta Redonda? Eu vim parar em Volta Redonda porque o que acontece? Meu pai tinha um sítio na roça, né? Ele tinha plantado na época, feito até uma invenção na época, ele tinha plantado café, plantou 9 mil pés de café na época, né? E no sítio lá, e quando o café começou a produzir, ele teve uma boa colheita para a época, né? Eu sempre me lembro desses números, sabe? E ele colheu o café e deu 350 mil cruzeiros. Ou seja, 350 notas daquela amarelinha, né? De mil. Exatamente. Em Volta Redonda, o berço da industrialização brasileira era um celeiro, né? Maior gerador de emprego na época, todo mundo vinha para Volta Redonda, vinha de Minas, vinha do Nordeste, vinha de todo o Brasil, né? Então, estava na onda Volta Redonda, tinha muitas pessoas da região que tinha vindo para Volta Redonda, e meu pai, então, resolveu também vir para Volta Redonda, né? Ah, o seu pai resolveu. Veio para Volta Redonda. No primeiro momento, não veio a família. No primeiro momento, ele veio para Volta Redonda, tinha feito essa colheita de café na época. E vocês ficaram lá com os 350 mil? Não, ele veio para Volta Redonda, veio comigo. Tá certo? Veio comigo. Eu tinha terminado o curso primário, né? Tem até um amigo que fala que lá não era colégio, era a Universidade Melo Viana. Porque quem fazia o primário naquela época... Naquela escola estava muito adiantado para aquela década de 60. E na década de 60, o ensino do que hoje eles chamam primeira fase do primeiro grau era de muita aplicação. Muita. Quando você terminava o primário... Primário, né? Exatamente. Quando você terminava o primário, você tinha que, para passar para o ginásio, tinha que fazer o exame de admissão. Exatamente. Eram 5 anos, você fez 5 anos, né? Exato. Eu não sei se foi 4 ou se foi 5, não me lembro, acho que é 5. Eu sou bem mais velho que você, né, Osmar? Mas eu me lembro que no meu tempo, se você fizesse 4 anos, você saindo da 4ª série, fazia um exame no fim do ano de admissão. É isso mesmo. Aí você passava para o ginásio. Perfeito, isso. Ou então fazia a 5ª série e fazendo a 5ª série você já ia para o ginásio. É isso mesmo, você tem razão. Você está com uma memória boa, hein, Dário? Muito legal. Eu só sei que naquela época, eu vejo hoje as dificuldades que as pessoas têm. Vai fazer um processo seletivo, você tem aí dificuldades, as pessoas... A gente tinha realmente, era cobrado na escola, tinha uma escola de qualidade, as pessoas respeitavam muito os professores, que na verdade é uma coisa que eu entendo que é fundamental, o respeito à pessoa que vai te tornar um cidadão do mundo, né? A escola era realmente educadora. Educadora e uma disciplina muito forte, tá?
não tinha esse negócio de chegar atrasado. Era 7 horas. Apitava a sirene e você entrava. Batia o sino, você tinha um recreio, batia de novo, entrava na escola e não tinha esse negócio de conversa, de corredor, né? Cada um tinha escolhia o seu lugar na sala. Disciplina total. Disciplina total. E os professores eram pessoas extremamente aplicadas e dedicadas, né? E a gente realmente tinha um aprendizado muito bom, né? Nós temos muitas... Aí você veio para Volta Redonda. Aí, então, só concluindo, aí meu pai resolveu vir para Volta Redonda para comprar alguma coisa para mudar para cá. E me trouxe a tiracolo, vim com ele. Você era o filho mais velho? Mais novo. O mais novo? Mais novo. Os outros já tinham... São quantos irmãos? São 4 irmãos e uma irmã, né? Que essa não está mais aqui. O que aconteceu? Tinha tios aqui em Volta Redonda, então... Ele foi na farmácia, esse é conhecido, né? Foi na farmácia na época que era do São Antônio, né? E o Irã Natividade, que é a pessoa que eu tenho uma grande gratidão também. O Irã Natividade é do Conselho Curador da FOA. Eu até tenho que falar com você que nós estamos aqui no Estúdio FOA. O Estúdio FOA é do Centro Universitário de Volta Redonda e esse podcast... Papo Legal com o Dário de Paula faz parte de um projeto de extensão da Escola de Comunicação do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa. E o Irã Natividade, que está sendo citado aqui, e aquela história gratidão não prescreve, não prescreve, Osmar? não prescreve. Não prescreve. Então, é a história. O Osmar tem grande gratidão a um dos integrantes do Conselho Curador do Centro Universitário de Volta Redonda, o Irã Natividade. Irã Natividade continua conosco aí e é uma figura muito querida, muito querida. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, não só como profissional que atuou no ramo de farmácia, ele tem outras atividades, é professor, depois foi nosso vice-prefeito, prefeito por algum tempo aí, na época que ele foi vice do Chico Torres, né? Exatamente. E o Irã é uma criatura extraordinária, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e gratidão. Pra você ter uma ideia, então, eu comecei a trabalhar na farmácia onde ele era sócio. Bom, o seu pai veio para comprar alguma coisa para vocês mudarem para Volta Redonda. E comprou? Comprou sim, mas eu fiquei morando por um mês na casa de um tio, né? De um tio, irmão da minha mãe. Sei. E então foi na farmácia, uma farmacinha que tem perto ali da Loteria do Retiro, que é a nossa, nós temos uma loja ali hoje, e ele procurou emprego para mim, falou que eu já tinha experiência, estava trabalhando lá no interior, já tinha... Você tinha o quê? Ia fazer 12 anos. Ia fazer 12. E ele conseguiu, então, lá na farmácia do São Antônio, que o Sr. Irã era sócio, na época, um emprego para mim, certo? E naquela época, então, eu comecei a trabalhar ali, mas eu já sabia... As coisas básicas de farmácia eu já sabia, que já tinha mais de 2 anos que eu estava trabalhando, né? E ali eu fiquei trabalhando por um tempo, aproximadamente 2 anos, né? E depois ali eu também sempre fui muito assim, busquei melhorias para a minha vida. Certo. E me incomodava quando eu não estava em linha com o que eu entendia que eu merecia. Você... com 14 anos, começou a trabalhar na farmácia com 12 anos, eu já estava em Volta Redonda, trabalhando na farmácia do Sr. Antônio, onde o Irã era sócio. Isso, tá? Trabalhei aproximadamente 2 anos, ou menos um pouco, e depois, então, eu saí porque eu sempre tinha aquela... Queria uma remuneração melhor. Eu achava que eu merecia e o meu alvo na época era ganhar um salário menor. Naquele tempo existia o salário menor. Tinha carteira profissional de menor. Isso então aí. Esse é o meu alvo. Aí, como também não consegui nessa ocasião, eu saí e depois meu pai foi lá no Irã. No Irã Natividade, que já me conhecia. Enfim, eu fui trabalhar com o Irã. Foi, para mim, um dos maiores aprendizados da minha vida. Não só aprendizado profissional, como também ser humano. Porque ele é uma pessoa que, me lembro até hoje, ele dedicava uma dedicação extraordinária para as pessoas, tá?
E aí eu aprendi muito. E ele gostava muito de mim, eu gosto dele, eu continuo gostando dele demais da conta. Inclusive, quando eu fui fazer... participar de um evento na CDL, ele fez uma gravação, meus filhos foram na casa dele, ele gravou para mim, tem isso no meu computador, um depoimento bacana. Né? E aí você foi trabalhar com o Irã, porque o seu objetivo era carteira de menor e salário de menor. Meu pai foi lá e tal, conversou muito bem, eu fui lá, trabalhei com ele, gostei. Seu pai era o seu empresário. Exatamente. Mas trabalhar com o Irã foi uma satisfação muito grande e ele era uma pessoa extraordinária, tem uma história de você na farmácia do Irã, você subia no tamborete para aplicar injeção, você já tinha aprendido a aplicar injeção? Eu aplicava injeção, com 12 anos de idade, aplicava injeção no Retiro ali direto. E aplicava, e a minha patroa, que era a esposa do senhor Antônio, era encorajadora das pessoas. Pode tomar, eu tomo injeção com ele na veia e no músculo. Naquela época tinha muita injeção na veia. 12 anos você aplicava injeção na veia, sim, senhor, sim, senhor. Agora, testemunho, tem muita testemunho vivo que já tomou injeção comigo nessa idade. Você é o prático de farmácia. Exatamente. É o prático de farmácia. Você não fez farmácia? Não, mas mais tarde, quando eu fui estudar, eu fiz biologia, fiz análise clínica, mas quem trabalhava direto na época não tinha faculdade de farmácia na região, certo? O meu sonho era fazer farmácia ou medicina, mas eu tinha que trabalhar e não era viável. Tinha que sobreviver. Isso. Aí eu fiz biologia, que teve na Volta Redonda, depois fiz análise clínica, mas só para conhecimento mesmo, para contribuir com a profissão que eu trabalhei muito. Você era um farmacêutico prático, né? E trabalhou bastante no tempo com o Irã? Com o Irã foi aproximadamente uns 2 anos, aproximadamente. Quer dizer, foi 2 anos na farmácia do seu Celinho lá. Não, do seu Celinho foi 2 anos. Não, foi lá eu fiquei aproximadamente 2 anos, em 2 farmácias. E aqui eu fui ser sócio da primeira farmácia aqui com 14 anos e meio de idade. Foi sócio de quem? Do Orlando, que é um colega de trabalho. Eu, muito assim, ousado, apareceu uma farmacinha na 249 para vender. Uma farmacinha de umas portinhas de 2,5 metros de largura, mais ou menos de 20 metros. Hoje até um salão de cabeleireiro. Sei. E era um farmacêutico já da CSN, senhor Aloísio, que depois começou a fazer medicina, então foi vender, botou a farmacinha dele à venda. E eu fiquei sabendo disso, fui lá na 249 conversar com ele. Era um senhor de uma estatura alta, né? Forte. Aí ele olhou, o farmacêutico foi fazer medicina. Isso. Então eu fui lá conversar com ele, ele olhou para mim assim, meio, né? Poxa, esse menino quer comprar farmácia, né? Naquela época tudo era comprado em suaves prestações, etc, né? Então você arrumava um dinheirinho para dar de entrada, né? Igual você tinha aquelas notas de 1.000 cruzeiros que você tinha guardado? Eu tinha umas notinhas de 1.000 cruzeiros guardadas, arrumei um bocado emprestado, né, e tal, e a gente comprou, Você e o Orlando. Nessa época, mas infelizmente o primeiro mês a gente não conseguiu pagar a prestação, no segundo mês também não conseguimos pagar a prestação, lá na 249, e eu falei para o meu sócio, falei assim, olha, vamos mudar para o Retiro? Porque lá eu sou conhecido há muito tempo, nós somos conhecidos lá, já tem 4 anos trabalhando praticamente. Ele trabalhava mais tempo, eu tinha bastante tempo trabalhando no Retiro, e eu mudei a farmacinha para em frente a onde é a Caixa Econômica do Retiro hoje, a Casa Cipan ali. Ali na Sávio Gama. Isso. Perto da Casa Cipan. Em frente à Casa Cipan, em frente à Caixa Econômica ali. E mudamos para lá, e o negócio, felizmente, deu muito certo. O terceiro mês já conseguimos pagar a prestação, né? Que a prestação também era fácil, era uma nota amarelinha por mês, 1.000 cruzeiros por mês. E no primeiro e no segundo mês vocês não conseguiram? Não conseguimos pagar, porque lá nos anos 49 não éramos conhecidos, as pessoas iam na farmácia, né? Exatamente porque conhecia fulano, conheço o Osmar, e o Osmar já... o que você falou, o farmacêutico prático, né? Mesmo sendo menino, as pessoas falavam, vai lá no Osmar que resolve, entendeu? E assim foi a vida, Dário. E ali a gente começou, eu trabalhava de domingo a domingo, né? Domingo eu abria até 12:30. Segunda a sexta-feira
era de 7 da manhã às 9 da noite. Sábado era uma hora mais cedo, de 7 da manhã às 8 da noite. E domingo abria 8 a meio-dia e meio. Por que meio-dia e meio? Meio-dia e meio era o horário que terminava a missa, né? Terminava a missa 10h30, mais ou menos da manhã, e dava um movimento, etc. Então a gente... Mas vocês trabalhavam ali esperando terminar a missa. Isso. Que as pessoas vinham comprar um sonrisal, sei lá o quê. Você vai tornando conhecido, né, Dário? E uma coisa que os médicos prescreviam muito na época, os antibióticos eram a maioria injetáveis, né? E prescreviam, por exemplo, penicilina de 12 em 12 horas para pneumonia. Na época tinha uma injeção chamada terramicina, também um antibiótico. Era muito prescrito. É muito né? prescrito. Então, o médico passava uma aplicação de 12 em 12 horas. O que eu fazia? Eu ia na casa das pessoas para aplicar a injeção. Tá? Sábado, domingo, não cobrava nada por isso. Não? Não cobrava nada por isso. Se eu chegasse na minha farmácia e não tinha o medicamento, eu pegava minha bicicleta todo dia, ia lá na vila, na farmácia que hoje é nossa, né? Ali perto da Receita Federal, era do nosso saudoso Volta Redonda, Drogaria na Farmácia Rua Volta Redonda. 16. Era do seu Célio, né? Seu Célio. Isso, uma pessoa querida que já está em outro plano, né? Mas então eu comprava e levava na casa do cliente. Não cobrava nada por isso. Ele dava 10% de desconto. Eu ganhava os 10% de desconto que ele dava, levava e atendia o cliente. Assim foi a vida. Você já naquela época fazia o que a gente hoje chama de delivery. Exato. Olha, gente, olha como é interessante a história. Hoje as coisas mudaram de nome, mas esse cara, empreendedor, lutador, humilde até hoje, ele já naquela época ia aplicar injeção nas casas. Agora hoje na farmácia você não pode mais tomar injeção, agora só no posto médico. A Moderna faz aplicação injetável, tem sala específica para isso. Tem sala específica para isso e tem profissional específico para isso, né? Específico, inclusive com formação para isso, tá? Então não são todos os tipos de injetáveis, mas a Moderna hoje é uma grande aplicadora de vacinas para todos os tipos, para todas as pessoas, inclusive desde do nascimento até o idoso, que tem várias vacinas que previnem várias doenças. E não são todas as Modernas. Não, né? nós temos hoje... Onde é que você tem a aplicação? Nós temos hoje 25 lojas que fazem a aplicação e faz os serviços farmacêuticos que é permitido por lei, tá? Estamos expandindo esse serviço, porque a gente entende que esse serviço é necessário. A aplicação de vacina hoje, a Moderna, já é o terceiro ano que ela é classificada pela Abrafarma como rede regional que está entre as primeiras na aplicação. Já tivemos, esse ano fomos, acho que a segunda ou terceira empresa do nosso segmento, do nosso porte, que mais aplicou vacina, né? E a classe médica conhece o serviço da Moderna. Nós temos farmacêuticos que participam dos cursos todinho que são feitos pela Abrafarma, muitas pessoas competentes, com alto nível de entendimento, e as pessoas que vão na Moderna tomar a vacina, tá? Vários tipos de vacina para pneumonia, herpes zoster, hepatite, etc., vão na Moderna e saem de lá encantada com o serviço que os nossos farmacêuticos prestam. Entendeu? Olha, gente, tudo começou assim, tá vendo? Ele está contando lentamente aquele menino de 14 anos, saía de bicicleta, ia aplicar injeção, e se não tinha na farmacinha dele, tinha lá no seu Célio, na drogaria Volta Redonda, na rua 16. Que hoje é a Moderna. Que hoje é a Moderna. É Mega Store? Não, Mega Store do lado da Mega Molica, Store, né? exatamente. A Mega Store é o antigo Molica. Isso. Na história de Volta Redonda, a gente gosta de contar, e o Osmar deve lembrar muito bem disso, perto do Molica, longe do Molica, atrás do Molica. Exato. Agora é Moderna Mega Store, é perto da Moderna Mega Store, atrás da Moderna Mega Store. E você tem a Moderna Mega Store, você tem a farmácia onde era a Moderna, onde era o Hotel Brasil. Você tem agora onde era a drogaria Volta Redonda também. Você tem 3 lojas na vila. 4 com a do Cider Shopping. Isso. Olha, esse negócio deve ser bom, né, Osmar?
Ô, Dário, a gente nunca É pode bom falar... negócio? Não, fala a verdade. Todo negócio é bom, Dário. Depende da gestão. Depende... A gente pode dar um exemplo, eu não gosto muito de falar de pessoas, mas quantas pessoas que iam comer um peixe lá No Juca. No Juca. No Juca. E ali você ia no Juca, você encontrava todos os tipos de cliente. Tinha o prefeito ia lá, o juiz ia lá, o empresário ia lá, as pessoas iam lá. E o cidadão do chão de fábrica, né? Exatamente. Principalmente o cara da fábrica, da usina, que saía. O bar do Juca era um negócio interessante no Eucaliptal. É um case. Eu vou te contar dizer. uma história muito interessante. Eu sempre na minha vida, eu valorizei demais qualquer cliente. Para mim, eu tenho que atender e encantar esse cliente. Pra você ter uma ideia, grandes personalidades da cidade iam comprar comigo lá no Retiro. Você acredita nisso? Não acredito, sim. Eu não gosto de falar nome, mas as pessoas que me deixavam uma listinha comigo, e eu levava na casa deles. Eu vou lembrar uma aqui, vou falar, não tem nada a ver. O doutor Rui Polassi, que era o dono da Cocia, na época, uma empresa com mais de 2.000 funcionários. Marido da Valdelice, né? Isso, Marido da Valdelice. Cliente da minha farmacinha, tá certo? Eu levava. Ele fazia uma relaçãozinha. Passava, a Valdelice passava lá, parava em frente, eu ia lá no carro, pegava a relação e levava na casa dela. Tinha ali na família Barreira Cravo, tinha uma casa de um brigadeiro da aeronáutica, o senhor Roberto Pinto de Oliveira. Chegava, vinha passar final de semana em Volta Redonda com os netos. Chegava lá, ligava para minha farmacinha para levar os produtos que ele precisava para passar aqui. Fralda, leite, remédio para a esposa, eu ia levar na casa dele. Eu tinha cliente na cidade inteira, vinha entregar no Laranjal, para alguns clientes no Laranjal, porque a melhor propaganda que existe é a boca a boca e o atendimento com cortesia e que você encanta o cliente. Tá? É verdade. E isso, então, assim, a minha vida foi se somando com cada coisinha dessa e que eu defendo isso na empresa hoje o tempo todo. Eu tenho hoje consultoria de praticamente quase todos os tipos. Tem a consultora de recursos humanos, tem gerente de recursos humanos, tem a consultorias para treinar, capacitar pessoas. E essas pessoas, o tempo todo me vê eu falando a mesma coisa. Se o cliente entrou na farmácia para comprar um envelopinho de comprimido, eu valorizo aquele atendimento igual se ele estiver comprando uma receita de R$1.000. Porque eu entendo que aquele é a necessidade dele naquele momento, eu tenho o dever de encantá-lo. Aí você pergunta, mas Osmar, isso acontece todos os dias, toda hora? Digo, Dário, o treinamento é para isso, trabalho para isso. Mas as pessoas, cada dia que passa, às vezes você tem maiores adversidades para poder implantar os seus processos. Às vezes tem pessoas que não são... o momento hoje, às vezes as pessoas estão mais complexas de você fazer um treinamento e aplicar os padrões da empresa. A empresa é padronizada há mais de 30 anos, eu padronizei a empresa. Quando a CSN fez a implantação do seu projeto de qualidade, TQC na época, eu fiz também o da Moderna. Isso aí. Tá, e está em pasta registrado até hoje, contratei uma consultoria e a gente vem trabalhando. Isso na cabeça das pessoas, nós temos missão muito clara, valores e cultura. Tá? Se você for lá na empresa, você vai ver que tem lá um painel dos valores que a gente precisa de trabalhar todos os dias, né? E a gente precisa de encantar os clientes e é para isso que a gente trabalha, né? Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para um evento na sede da Moderna no Aterrado e a gente estava conversando na janela, talvez você não se lembre disso, mas isso ficou gravado na minha memória. Olhando para aquele pátio ali em frente, no Aterrado, em um terreno vazio e muitos carros estacionados. Aí você falou, olha, meus funcionários cresceram comigo. Quando eu instalei essa sede aqui, eles vinham de bicicleta.
Hoje está todo mundo de carro, meus funcionários estão de carro, eles estão crescendo comigo. É uma grande satisfação. Isso é um orgulho, É um né? orgulho e uma satisfação muito grande. É um orgulho. A gente tem que trabalhar para o bem das pessoas, a gente tem que buscar o desenvolvimento econômico, social, tá certo? E participar das entidades que estão na sua cidade. Eu fui presidente da CDL, fui presidente da Associação Comercial, fui presidente do Conselho da Associação Comercial. De 23 anos de idade, eu era diretor dos interesses comerciais da Associação Comercial. Eu ganhei há pouco tempo um prêmio lá de Barra Mansa, do Sindicato do Comércio de Barra Mansa. Com 18 anos de idade, eu já tinha carteirinha de sócio do Sindicato do Comércio de Barra Mansa. Enfim, as igrejas que nessa década daí, né, 70, 80, 60, 70, 80, as igrejas, a maioria delas que começavam a construir, a gente doou alguma coisa. Vinha um ofício pedindo, a gente doava. O que é? É muita coisa? Não, doa 1000 lajota, doa 20 sacos de cimento, doa isso, doa aquilo. E assim a gente faz a vida inteira da Moderna. A Moderna, nesses seus 56 anos, já doou aproximadamente 200 toneladas de alimentos. Os eventos que aconteceram, a catástrofe que aconteceu na região, pelo Brasil afora, a grande maioria deles tem a participação da Moderna doando alguma coisa. Tá? Quando nós fizemos 35 anos de história, nós fizemos uma mega festa da Mulher Moderna na Ilha São João, doamos 35 toneladas de alimento a entidades cadastradas, ok? A gente tem todas as entidades cadastradas, quantas pessoas que essa entidade atende, se tem criança, se é idoso, como que é essas entidades, tá? E a gente então faz essa participação. E hoje quem atua muito nisso, eu posso falar, a Aline é uma grande... É minha filha, mas é a diretora que cuida da área de marketing, de comunicação. O Davis cuida da área comercial, áreas estratégicas da empresa. A Aline é uma pessoa que participa da vida da comunidade. Esses dias eu fiquei até emocionado. Uma senhora chegou perto de mim, que eu não tinha uma amizade com ela, nem conhecimento. Ela falou assim: o senhor que é pai da Aline? Nossa senhora, eu sou encantado com essa moça. Ela está fazendo um trabalho nas entidades até de doenças oncológicas, que as doações que ela fez lá, na cidade onde atuamos, há pouco tempo está a Aline lá num asilo, lá na casa de caridade, de Vassouras, levando uma Fiorino cheia de fralda descartável, alimentos, etc, etc. E a Aline faz isso praticamente todos os meses. Praticamente todos os meses. Olha, claro gente, que... Daquela farmacinha que o Osmar e o sócio não tinham os 1000 cruzeiros para pagar as 2 primeiras parcelas, eles foram para o Retiro e do Retiro saíram para grandes pontos de Volta Redonda, da região, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Vamos falar com o Osmar Fernandes de Souza hoje. Quem é o empresário Osmar Fernandes de Souza hoje? Que continua humilde, mas é um gigante da área de farmácia. Você tem quantas lojas, Osmar? O Dário, nós ficamos aí numa faixa de 80 lojas, volta e meia está transferindo algumas, abrindo uma outra loja nova, mas vamos dar 80 lojas, tá? 80 lojas. Você comprou uma rede no Vale do Paraíba Paulista? Nós compramos algumas lojas lá, tá? Mas virou tudo Moderna, não? Virou tudo Moderna. Nós incorporamos, né? Compramos e incorporamos com a mesma marca, né? E então nós somamos hoje... nós temos diretos, aproximadamente 1.200 funcionários, e também tem um grupo aproximadamente considerável aí fica girando aproximadamente em 10, 15% de indiretos, né? Quer dizer, você tem 1.200 diretos, mais uns 200 fora indiretos. Os empregos indiretos que são gerados por prestadores de serviço no entorno das lojas. Isso. E você tem loja aqui na região? Nós temos hoje
30 cidades, né? 30 cidades. 30 cidades. Você tem no Rio também, né? Tem no Rio, tem em Niterói, tem em Teresópolis, no Rio Baixada tem. E a gente está trabalhando muito para exatamente para ter um perfil de loja conforme nós falamos agora há pouco, com maior número de prestação de serviço, tá certo? Porque o segmento de farmácia é muito dinâmico, né? É muito concorrido, é muito dinâmico e também tem muitas variáveis de gestão, né? Nós somos bastante conservadores, a gente trabalha dentro do modelo conservador, trabalhando também, é claro, inovação, tecnologia, etc. Olha, você fala em gerir com competência e a prova de que o gerenciamento da sua empresa é um gerenciamento de competência, porque você faz pesquisa, você faz treinamento do seu pessoal, você levou os seus filhos para trabalhar com você. A administração hoje é uma administração familiar. Eu sei que a Valdete, sua mulher, também trabalha com você, não é verdade? Naquela sala que você visita lá, felizmente trabalhamos 4. Eu, minha esposa, meu filho e minha filha. Né? Todos eles, muita dedicação. Meus filhos, há uma cultura que eu vim trabalhando, isso não é muito fácil de fazer, mas quando eu me casei, o que acontece? Hoje você tem aí os filhos que, às vezes, a pessoa não tem essa cultura, mas naquela época a gente levava os filhos para o negócio da gente, até para poder ficar perto da gente, até para poder ensinar a fazer alguma coisa e também para proteção. Okay? Com certeza, né? Tem que abraçar. Isso, a gente não tinha essa facilidade, né? Hoje, tem empregada, tem creche, tem quem cuida da criança, quem cuidava do negócio, quem cuidava da família, quem cuidava da criança era nós mesmos. Exatamente. Entendeu? Hoje você pode terceirizar, né? Entendeu? Exato. Tendo recurso, você pode terceirizar. Mas são 4, então, na administração familiar. Isso. Mas uma vez eu fiz uma entrevista com a Maria Silvia, que foi presidente da CSN, Sim. E ela é uma pessoa também de sucesso, né? Sim. E ela me disse que a questão dela não é totalmente da competência, não. Uma coisa que ela sabe fazer é formar equipe. Você conseguiu formar uma boa equipe? Tem gente com você trabalhando há 30 anos? Tem. A Moderna sempre trabalhou muito, eu trabalhei muito essa fase aí de formação das pessoas e até tivemos alguns momentos aí que fizemos coisas que até são atividades que grandes empresas fazem. Mas nós temos farmacêuticos formados na empresa que foi com o trabalho junto com a empresa fez. O primeiro, nós tínhamos poucas faculdades de farmácia, Bar Mansa foi o primeiro que teve na época. A gente fazia administração, farmácia, etc. E a Moderna pagava o primeiro ano 50%, segundo ano 60%, terceiro ano 70%, quarto ano, na época era 4 anos, a gente pagava 80%. E então contribuímos para a formação de farmacêuticos, está com a gente até hoje. Né? Administração de empresa também. E a Moderna tem uma média de curso ano, de hora de curso, em média fica aí aproximadamente 15 mil horas de curso por ano, sendo em company e também externo, né? Participando de cursos fora. Nós fazemos treinamentos em company, mas também curso especializado, vai para São Paulo, tá certo? Cursos mais complexos, etc. Então, na Moderna, nós podemos dizer orgulhosamente que nós temos pessoas que já aposentaram na empresa, continuam trabalhando na empresa, né? Aposentaram pelo tempo de serviço, continuam trabalhando, inclusive até uma meio que ironia, né? Continua pagando INSS e encargos, né? Tá? Mas nós temos lá pessoas de mais de 30 anos que a gente tem uma consideração muito grande. Agora tem muito contratação de CNPJ. PJ, Você faz PJ. isso também? Também. Tem pessoas que fizeram a sua empresinha, a sua empresa, e também são contratados PJ. Vira né? MEI, né? Vira MEI, ou tá. então bota uma empresa com CNPJ diferente. Isso aí.
Continua na empresa. Continua né? na empresa, exatamente. Tá? Vira móveis e utensílios. Aqui, Osmar. Agora, a concorrência é muito grande. Eu brinquei com você, esse negócio deve ser bom e tal. Você disse que depende da gestão. Todo negócio é bom, mas depende da gestão. Mas tem muita concorrência. Eu circulo pela Avenida Paulo de Fronten e a Avenida Paulo de Fronten é onde eu tenho o estúdio do meu programa certo. de rádio. Uhum. E quantas farmácias tem ali, ó? A Avenida Paulo de Fronten tem um monte de farmácia. Então a concorrência é muito grande. Você tem mais de uma na Paulo, né? Tem, na Paulo de Frontin tenho duas. Já tive 3, tá? Desativamos lá perto da Casa Nula, a gente desativou uma, né? O que acontece, Dário? O Brasil, estatística, tá? Tem em torno de 90 mil farmácias. É realmente uma quantidade absurda. É claro que tem todo tipo de farmácia, de porte grande, médio, pequeno e micro, certo? Todas elas têm boas práticas. Não estou aqui para fazer nenhum comentário, mas nem sempre tem boas práticas. Boas práticas, você sabe muito bem que ela exige uma série de... Agir de acordo com a legislação, né? E a legislação é rígida. É rígida, Então, o que acontece? Se existe um segmento que tem uma quantidade realmente muito grande no Brasil, chama o varejo farmacêutico. Porém, nós fazemos parte da Abrafarma já há aproximadamente mais de 25 anos, uma coisa assim, que concentra as maiores redes do Brasil. A Abrafarma é a Associação Brasileira da Farmácia e Drogaria. Das farmácias e drogarias. A sede é em São Paulo. São Paulo é uma entidade extremamente profissional, mais competente da América Latina, tá? E a gente está lá com eles há muito tempo, tem normas, né, e conduta, etc. E essa Abrafarma, com menos de 10% das farmácias do Brasil, ou aproximadamente, vamos botar 10%, ou um pouquinho mais ou menos, ela participa de quase 45% do bolo do faturamento do Brasil, tá? Certo. É um negócio que é complexo, não estou aqui para poder falar com você, essa complexidade não é para a drogaria moderna, é para o mercado, e assim como a complexidade dos negócios no Brasil e no mundo, também não é fácil. Certo. A revista mais respeitada do comércio mundial e das maiores fortunas chama Forbes, tá? Se você for há 50 anos atrás, você lia a revista, as 100 maiores empresas do mundo estavam lá e raramente saía alguma. Alguma farmácia? Não. O comércio, de um modo geral, banco, comércio, tudo. As maiores fortunas do mundo, né? Os maiores negócios do mundo. Moral da história, nos últimos... Se você for fazer uma pesquisa nos últimos 50 anos, 40, 30, 25, 10, 50% mudou nos últimos 10 anos. Desapareceram do mercado, certo? Isso de um modo geral, em qualquer tipo de atividade. Certo. No Brasil, você sabe muito bem, você faz assim, uma atividade que não fecha. Banco, olha... Se você ver quantos bancos tinham há 20 anos atrás e quantos tem hoje, os bancos de grande porte você conta numa mão, não é verdade? Com Se você for há 20 anos, 30 anos atrás, tinha banco à vontade. Né? Você vai número de bancos diminuiu. E o número de agências bancárias está diminuindo a cada dia que passa. Acentuadamente, né? Aí se você fala assim, Osmar, ser contador de história, não, eu falo a realidade. Se você for assim, na década de 80, qual o maior magazine do Brasil? Você lembra muito bem? É Mesbla. A Mesbla. Né? Tinha Mesbla no Rio e MAP em São Paulo. Fecharam. MAP São Paulo. Fecharam tudo. Aí qual o maior material de construção do Brasil? Aí você fala assim, primeiro estava lá em São Paulo, depois veio o Emura Home Center, aí veio no Rio, fecharam todos. Então, não existe no comércio, realmente... No comércio e também em várias indústrias, se você for prestar atenção, se você é a maior construtora do Brasil na década de 90, quem que era? Encol. Tinha 2.000 prédios em construção. Certo? A Encol, Você lembra disso? Lembro. E aí você vai para Acabou, né? Acabou. Você vai para supermercado. Qual o maior supermercado da década de 70?
sei lá. Casas da Banha. Casas da Banha, Tinha até o verdade. porquinho que dançava. É verdade, verdade? Casas da É. Banha. Aí isso você vai, o maior vendedor de linha branca do Brasil, quem que era? Aí vem lá em São Paulo, e aí vai por aí afora. E as coisas vão mudando. Vão né? mudando, são Vão mudando. cíclicos. Mas olha, o segmento farmácia hoje tem muita farmácia. Tem. E aí, como é que se sobrevive um negócio? Aí você já explicou, gestão. Tudo depende da gestão. Agora, Nós temos uma dificuldade muito grande também com o Brasil, não falando mal do país que eu amo, que eu brigo por ele todo dia, mas é muita adversidade. Se você for a um período aí, você vê, nós convivemos com inflação de 85% ao mês. Ao mês. Ao mês. Eu fiz uma apresentação no Rio, há uns 10 anos ou 15 anos atrás, sobre tributação no Brasil nos últimos 40 anos, partindo de 1980. Se eu apresentar para você, ela tá desatualizada. Se eu apresentar para você a tributação de 1980 e atual, você mais do que dobrou a tributação e ganhou uma série de outros custos indiretos que não existia. Não existia PIS, não existia CONFINS, não existia um monte de coisa que você paga hoje. Tem sempre um pendurucalho que é para tirar o dinheiro do empresário. Você né? sabe, Dário, vou falar uma coisa para você, você é um homem esclarecido. Mas eu estou falando para você e para um grandioso público ouvinte dos seus programas. Você sabia que quando você paga o INSS, lá dentro do INSS tem uma verba de aproximadamente 17% que vai para o Sistema S? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Você sabia que, se eu falar para você o que tem, se eu te mostrar uma guia, você não vai acreditar. Tá? Até INCRA tem lá dentro. Do que você paga do INSS. Do INSS. Tá? SESC, SESI, SENAI, INCRA e mais outros penduricários. Não estou fazendo nenhuma crítica, tá? Eu só estou fazendo um comentário que os custos... São coisas que as pessoas não sabem os do custos, custo exatamente. do negócio. Tá? Né? Por exemplo, quando nós estamos no estado do Rio de Janeiro, que a gente vê aí que é uma administração bastante complexa nas últimas décadas, você sabia que o Rio de Janeiro, nós temos o maior ICMS do Brasil? Não sabia. 20 mais 2% para combate à pobreza. Você sabe quem lançou esse 22% a combate à pobreza? Quanto tempo tem? Tem aproximadamente, mais de 20 anos, 2% do ICMS para combate à pobreza. Então, se eu pago 20%, eu tenho que tirar 2% para combate à pobreza. Hoje não é 20, hoje é 22. Então, você imagina o que é 2% da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro para combate à pobreza. E nós conhecemos pouco o Rio de Janeiro. Quem é que aplica esse dinheiro? Aí nós conhecemos o estado do Rio de Janeiro, você vê que cada dia que passa tem mais morador de rua, cada dia que passa tem mais desafios na área de segurança pública, na área da qualidade, tá certo, dos serviços públicos. Não estou fazendo crítica, estou fazendo comentário. Não, você está mostrando a realidade. Entendeu? É aquela história de a verdade acima de tudo. Não então, é isso aí. Então, o que eu vejo? Hoje, o grande desafio dos empresários é que ele tem, assim, um planejamento. Nossa empresa faz um planejamento todo ano, faz um orçamento no último trimestre do ano. E esses dias até brinquei com uma pessoa da instituição financeira. Não me manda mais esse boletim, porque eu tenho uma coleção de boletim de 5 anos aqui, e nenhum deles acertou, nem chegou a 70% de acerto. Tem casos que errou 90%. Você faz um planejamento para a sua empresa, para a sua indústria, e o capital tem um custo absurdo. Mas quando você fala que o capital tem um custo absurdo, você pensa que é só de você pegar o dinheiro emprestado, não é isso? Mas não é isso. Por quê? Você tem uma taxa para receber o cartão de crédito. Quando a taxa Selic estava a 2%, que ela também estava muito boa para investir, muito boa para o Brasil crescer, você pagava, por exemplo, 0,5% de taxa de cartão de crédito. Hoje você paga, para as empresas que negociam muito, 1,5%.
olha só, 1,5% do bruto, tá ok? Você vende R$100, você paga 1,5% do 100. Só que os R$100 que você vendeu, ali naquele Aquilo ali, não é seu lucro. não, aquilo ali, se for no segmento farmacêutico, não é eu que estou falando, pode pegar a empresa de capital aberto, você vai ver lá que a margem dele é 30%, 32%. Então, 1/3 é a margem bruta, ok? Se você colocou lá uma taxa de cartão de crédito de 1,5%, você representa 5% da sua venda. E se você precisar de fazer a antecipação do seu cartão de crédito, muitas empresas que precisam de fazer, você vai lá e paga uma taxa de antecipação. Isso eu estou dizendo, você pega, por exemplo, um segmento de varejo de alimentação nos shoppings. Eles pagam uma taxa de cartão de crédito absurda. Tá? Não estou fazendo nenhuma crítica, estou comentando. Então, quando sobe o custo financeiro, sobe o custo financeiro das pessoas, da população em geral. Exatamente. Não só do empresário. Não, quem paga tudo é o trabalhador. É o trabalhador. Quem paga tudo é o trabalhador. Então, o desafio do comércio varejista, de um modo geral, de um comércio atacadista, por exemplo, que ele trabalha com capital, muitas vezes, parte desse capital é desconto de duplicata, fica muito caro, tá certo? Você vai comprar uma televisão, você pagava com custo X de custo financeiro, com a disparada do custo financeiro dos juros, você vai pagar muito mais. Se a pessoa comprar um fogão para sua casa, está sujeito, se comprar em 48 meses, está sujeito a pagar 3 fogão. Não é verdade? No duro paga isso aí. 3 vezes. Então, o desafio do nosso país é ter, na verdade, uma gestão pública mais enxuta, para diminuir o custo das pessoas, para dar mais previsibilidade para as empresas, tá? E também para descarregar o ombro do povo brasileiro. Porque poucas pessoas sabem, mas tudo que ele consome tem imposto. Tem com tarifa maior, com tarifa menor. E eu costumo brincar, no dia que eu fiz essa palestra no Rio de Janeiro sobre tributação, eu achei muito interessante ver uma pessoa na minha mesa sentar. Eu vou falar o nome dele, que lamentavelmente ele se foi até numa catástrofe, uma coisa horrorosa. Ele é juiz federal. Chegou, veio me cumprimentar na minha mesa. Seu Osmar, meus parabéns. Tirou o cartão do bolso, meu nome é fulano de tal. Eu sou juiz federal e não tinha conhecimento desses impostos que o senhor falou. Que eu dei um exemplo lá e falei assim, bom, vamos admitir que você recebe um prêmio da sua empresa de R$100 mil. Dependendo, em 90% dos casos, esse prêmio vai ser tributado. Tá? Vamos admitir que não fosse tributado e você resolve comprar um carro com esses R$100 mil. Quando você chegou lá e comprou um carro de R$100 mil, 40%, 38% a 40% desse carro que você comprou é imposto. Então, você vê que você só gastou 60% dos 100 que você ganhou. Você pegou o seu carro, o que você tem que fazer imediatamente? Emplacar. Vai lá, é 4% de IPVA. Então, você não gastou 60%, gastou 56% só. Você vai no posto abastecer o carro, você chegou lá e abasteceu com R$100, mais de 50% é imposto. Então, você só abasteceu 50%. Aí fui fazendo a conta numa planilha, em Excel, em PowerPoint. O que acontece? No final da história, o prêmio que você ganhou de R$100 mil, você só gastou 40% para você. O resto foi tudo tributação. O resto foi tudo é imposto. Quer dizer, agora, você falou de indústria. Como é que a gente pode entender a relação entre a farmácia e a indústria farmacêutica? Ô Dário, eu não vou fazer muito comentário sobre isso, só vou dar um sinalizador para você que você vai interpretar. O que acontece? A indústria farmacêutica, ela é uma indústria que tem muitos custos, ela justifica muitos custos com pesquisa. Mas, no meu entender, o medicamento pode ser muito mais barato do que se for realmente tirado o imposto dele. Eu estou para te dizer que se tirar o imposto do medicamento, ele pode cair 35%. Porque eu penso nessa história da indústria farmacêutica, nos custos dos medicamentos, porque a farmácia compra
e revende. Qual é a margem que a farmácia deve colocar? Não, a farmácia é um dos poucos segmentos, aliás, praticamente o único, que tem o chamado PMC, Preço Máximo Consumidor. Tem um caderno da ABC Pharma e o medicamento, sem ser os medicamentos livres de prescrição, os medicamentos taxados só tem aumento uma vez por ano. Tá? Os outros também é uma vez por ano, mas tem algumas exceções. Tá? São raras, mas tem. O que acontece? Tem uma câmara chamada CAMED, Câmara de Medicamentos. Faz uma cesta dos indicadores, por exemplo, pega 3, 4 indicadores, IPC, IPCA, mais isso, mais aquilo, soma 4 indicadores, divide aí e dá o aumento anual. Pra você ter uma ideia, esse ano o aumento não chegou a 3%. Esse ano de 2025. O ano passado girou em torno de 4,5%, porém tem uma característica. Por exemplo, os medicamentos que têm mais oferta de mercado, eles têm um aumento maior, porque aí o cara não vai aumentar, porque senão ele não vende. Mas os medicamentos que têm poucas variedades das moléculas, ele fica com menor índice. O que acontece é que tem acontecido, felizmente, é que com a entrada do genérico, que já faz mais de 20 anos no mercado, os medicamentos que perdem a patente, eles despencam de preço. Eles justificam que ele foi vendido naquele período por aquele preço para ajudar a pagar as pesquisas, etc, etc. Remunerar o período da pesquisa. Mas, de qualquer maneira, Quanto tempo leva para perder a patente? Ô, Dário, eu não vou te responder isso com muita certeza não, mas eu acho que tem por classificação. Eu sei que me parece que é em torno de 10 anos, tá? Né? Mas depende da classificação do medicamento. Mas essa história do genérico, que barateou muito o custo do tratamento, muita gente consulta no postinho, de graça certo. Não, né? Faz parte do SUS, etc. e tal. Prefeitura, Estado, governo federal, consulta no postinho, o médico prescreve o medicamento, ele não tem dinheiro para comprar o medicamento, morre, né? Acontece muito, muito. Aí entraram os genéricos fazem despencar os medicamentos de marca. Isso. Né? E aí, agora, o genérico é a mesma coisa, Osmar? Vou dar uma explicação bem rápida para você. O que acontece? A entrada do genérico, ela se deu, na época até o ministro era José Serra, né? E eu conheço um pouco disso aí, porque eu tenho uma farmacêutica, que é minha amiga, e ela participou desse processo de boas práticas, visitando as indústrias, tá, no Brasil e no exterior, fazendo análise de boas práticas de fabricação. Então, tem um manual que todo laboratório é obrigado a seguir aquelas boas práticas de fabricação. A matéria-prima precisa de ser comprada, ela passa por um período, tá certo? Análise, fica também por um período de X tempo de análise para ver se ela está consistente e se está realmente com qualidade para ser consumida. Então é um processo muito sério, tá? É claro que no nosso país, infelizmente, nós temos algumas variáveis que às vezes você tem complexidades, mas a grande maioria absoluta dos medicamentos, dos laboratórios que estão aí, praticam as boas práticas, tá? E tem a substância correta, na dosagem correta, etc. O que é muito interessante é que nós temos que respeitar o receituário médico, tá? Nós estamos trabalhando sabendo que eu, por exemplo, você vai dizer, Osmar, você toma genérico? Sim, senhor. Tomo genérico, sim, senhor. Sim. Não tenho nenhuma dúvida, tá? E se você quiser fazer um teste, você confia, pode... né? Aquela história, eu recomendo. Exatamente. Então, o que acontece? Agora, eu vejo também que eu viajei vários países pelo mundo afora e vi que em todas essas viagens da Abrafarma, inclusive agora vai ter em novembro uma viagem da Abrafarma, que vai ser para a região que eu ainda não visitei,
Mas eu ainda estou pensando se eu vou, que é 24 horas de viagem, né? Mas o que acontece? Então, as visitas que eu fiz, inclusive já fui para o Japão, Estados Unidos várias vezes, para a Europa, etc. O genérico, ele é uma realidade no mundo. Não é no Brasil, é uma realidade no mundo, né? E isso traz o custo da saúde para o governo, para as pessoas, muito para baixo. Muito para baixo, tá? Puxa para baixo. Puxa para baixo. E isso foi, assim, espetacular para o consumidor, para a população, que o tratamento dele fica muito mais em conta. Agora me diz uma coisa, puxa para baixo o custo do tratamento e puxa para baixo também o lucro da farmácia? Com certeza, porque a venda vai ser uma venda, ela tem uma rentabilidade de margem melhor. Mas em contrapartida, se você ganhar uma margem maior, mas de um valor um terço do normal, então você também puxa para baixo. Eu me lembro, a gente já está passando de 1 hora de podcast, né? O papo está muito legal. É papo legal mesmo. É o nome de verdade. Olha, não deu certo. É papo legal. Eu me lembro que o Jô Salazar, na Rádio Sul Fluminense... Meu saudoso amigo. Saudoso amigo, colega querido, ele fazia uma propaganda da Drogaria Moderna no Retiro. Eu acho que foi a primeira loja. Segunda loja que ele inaugurou. Segunda, né? Fazia propaganda da Drogaria Moderna no Retiro e ele dizia que era a farmácia das criancinhas. Por que isso, Osmar? Na época é o seguinte, tinha muita dificuldade, a gente chama de fórmula infantil, os leites, né? Não, a gente chamava de leite, mas hoje a gente sabe, é fórmula infantil, que são produtos, são latas que tem ali uma concentração de substâncias, de sais minerais, de vitaminas, de produtos para crescimento, né? Então, na época, tinha dificuldade desses produtos e eu coloquei todos os leites na época que existia no mercado. Eu coloquei para vender na farmácia e, na época, também era o maior vendedor de sopinha da Nestlé, aquele vidrinho de sopinha. Sim. E na época eu coloquei o nome de O Supermercado das Criancinhas. Supermercado das Criancinhas, tá? É isso aí. E leites que não tinha no mercado, assim como tem hoje. Hoje nós sabemos aí da intolerância à lactose. Naquela época não tinha esse conhecimento. E tinha leites que não tinha no mercado e eu me virava e aonde tinha eu ia buscar e colocava à disposição do cliente, né? Então coloquei esse título e pegou muito na época. Tá? O Supermercado das Criancinhas. Aí, ouvindo isso e lembrando que o preço do genérico é muito abaixo do preço do medicamento. De marca. É referência que a gente fala. É referência, né? E tem uma história também. De repente, a farmácia passou a ter um canto de medicamento e um salão imenso de cosméticos e não sei o quê. E também passaram a ter marca própria. Isso, exatamente. Conta pra gente como é que é isso. Aqui, eu acho que isso aí é o pulo do gato também, né? Eu vou contar para você o seguinte, na verdade, a farmácia hoje vende até remédio, né, Dário? Pois é isso aí. Sabe que eu estou lembrando disso aí? Na inauguração da sua Moderna no Shopping Parque Sul, eu fiz até um videozinho para colocar no meu canal no Instagram e tal, e a Aline falou, olha, uma loja completa e vende até remédio. Exatamente. E agora a farmácia hoje vende até remédio, né? Na verdade, existem umas travas na legislação. Se não tivesse essas travas, assim como não tem em outros estados... A legislação do estado do Rio? Não é nem a legislação, é uma cobrança maior em alguns estados. Também quero deixar registrado que eu não estou fazendo nenhuma crítica, é uma restrição que se dá. Olha só, se você for para Belo Horizonte, eu vou falar um nome que até meu amigo, dono, da Drogaria Araújo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é o maior vendedor de ração de passarinho do Brasil. Drogaria Araújo. Vende na farmácia. É um dos grandes vendedores de ração de cavalo no Brasil.
na Drogaria Araújo. Então ele vende até remédio. A Moderna quis fazer isso quando eu montei a Moderna Mega Store, que era uma loja de departamento com um mix de 25 mil itens. 25 mil itens. Então a gente quis, durante um tempo, expandir com esse tipo de loja. Esse tipo de loja. Aquela loja chegou, na época, a ter 123 funcionários só naquela unidade. Tá? Ali no antigo Molica. Isso. O que aconteceu? A gente teve muita dificuldade, porque a fiscalização da vigilância sanitária e de conselho de farmácia vem e acaba te restringindo a te dar licença, tá certo? E aí você acaba tendo que enquadrar dentro daquilo que eles querem praticar. Embora você vá nos Estados Unidos, as maiores redes do mundo, eu tive na Europa, nos Estados Unidos, eles vendem de tudo. Se for na maior rede de farmácia do mundo, que fica nos Estados Unidos, ela vende tudo. Vende bicicleta, tem 10 geladeiras. Inclusive, você teve um momento, teve uma passagem, a gente acompanha o trabalho de vocês há muitos anos, você é meu anunciante no programa, é meu parceiro, e a gente acompanha a evolução. E houve um momento que você tinha uma drogaria moderna no Royal do bairro 60. Depois eu passei por lá. Depois você passou por lá, ficou do lado ali. Isso aí foi alguma imposição da vigilância sanitária? Não, ali não. É porque a gente precisava de crescer o espaço, né? Nós temos loja no Mundial, ali da Baixada. Nós temos loja no Presunic de Duque de Caxias, do Presunic lá da Avenida das Américas, que é supermercado também. Quer dizer, você aluga o espaço. Tá. Então, o que acontece? Agora nós estamos com um projeto, estamos trabalhando nesse projeto para lojas com maior nível de serviço, tá? Atenção farmacêutica, aplicação de vacinas, aplicação de injetáveis, aferição de pressão e testes que, inclusive, o mercado já está disponibilizando. A gente tem farmacêutico que faz o treinamento, vai para São Paulo, especializa nisso para trabalhar. Então, esse é o nosso alvo. Lojas maiores, com mais nível de serviço, e a gente entende que isso vai atender melhor o nosso cliente. E vejo também que o segmento farmacêutico, assim, não só no Brasil, como também em outros países, ele tem avançado muito, né? E eu acredito que com o aprendizado da população em geral, também com a expertise dos gestores públicos, há a tendência de reduzir diversos tipos de preço de medicamento. Por exemplo, tem medicamento chamado medicamento de alto custo, que ele não faz muito sentido a gente ver lançar um produto que custa 10 mil dólares, certo? Não é verdade? Então, volta e meia acontece, e tem muitos, não são poucos, e tem também, estou falando de 10 mil dólares, mas tem de 100 mil dólares também, tá? Então, o que acontece? Em alguns países que eu visitei, eu não vou falar o nome, quem manda nesse preço é o governante, tá? É o governante máximo, que é o presidente do país. Ele não deixa que aquele produto chegue àquele preço, tá? E aí, eu estou dizendo isso que eu vi na tela a apresentação do laboratório dando X% de lucro no país tal, e naquele país ele estava com um percentual muito menor, porque ele não entra, ele não registra aquele produto com aquilo. Mas eu não quero entrar nessa seara, só estou fazendo um comentário, porque você é uma pessoa de muita experiência, sabe? A gente não pode fazer comentários que possa ser mal interpretado, né? Com certeza. Mas voltando à história dos cosméticos e outras coisas, até marca própria a rede de farmácia tem, né? A tendência é que a farmácia ganhe, tá certo? Cada dia mais... a gente chama de mix de produto. Isso é em favor do cliente, do consumidor. A Moderna tem um grande player no caso da marca própria. Eu, seu amigo aqui, com modéstia à parte, eu fui aos Estados Unidos
há cerca de 20 anos atrás, numa missão técnica internacional. Contratei um professor da FIA-USP e um professor da Universidade de Youngstown, nos Estados Unidos, Sim. tá? E fizemos visita técnica pelas redes, na época do Walmart, na rede Walgreens, na rede CVS, várias outras redes, mas visita técnica com o acompanhante do professor de comércio dos Estados Unidos com o professor de comércio da Universidade da FIA-USP. E naquele ali enxerguei uma grande oportunidade da marca própria. Eu estive presidente por 5 anos uma entidade em São Paulo, que ela existe até hoje, são 2 entidades, a AC Pharma e a Intercron, e lancei marca própria naquela época. Sei. Dentro das mesmas bases dos Estados Unidos na época que eu vi, tá? Que tem todos os itens que a gente chama de marca registrada, marca de garantia registrada, tá? E nós somos o segundo player do Brasil com maior participação de marca própria. Nós temos hoje, a Moderna não, a empresa chamada Intercron, que nós somos sócio, ok? E a AC Pharma, que também somos sócios há mais de 20 anos. A Intercron é a dona das marcas que nós somos sócios, tá? Nós temos mais de 1.000 itens, tá? De marca própria. E mais de 35 marcas registradas. Como é que funciona isso? A fórmula é semelhante à dos produtos de marca sensacional. A gente desenvolve né? produtos, tá? Tem um grupo técnico, tá? Um grupo técnico desenvolve produtos, contratamos, temos especialista de qualidade, monitoramento da qualidade, tá? Tudo em São Paulo, tá? É uma empresa com a estrutura completa, temos uma CEO lá, uma pessoa uma estrutura de formação acadêmica muito forte, especializada no segmento, tá? Nós temos farmacêuticos com pós-graduação, químico, tudo especialista, e contratamos também, na época, uma pessoa que ficou por 5, 6 anos na Europa, que era especializado também no setor de marca própria, de apresentação de produto, de embalagem. Então, a Moderna vende muitos produtos que um produto da concorrência pode custar R$50, nós temos um custo que podemos vender por 30, 35, depende do produto. Pra você ter uma ideia... Quer dizer, é o genérico que não é medicamento. Por exemplo, protetor solar, eu vou falar uma marca aqui que é nossa, chama Sveda Solar. Sveda. Sveda. Sveda, tá? Eu lancei essa marca há mais de 20 anos atrás, tá? E hoje nós temos aí vamos chamar assim, na época do verão, e tem outros colegas, nós temos mais de 1.000 lojas no Brasil que têm possibilidade de estar usando esse produto, que são sócios lá na AC Pharma. Então, o que acontece? Nós temos a participação de venda do Sveda Solar nas nossas lojas é maior do que as outras indústrias. Não vou falar nome aqui, mas das maiores do mercado. Maior do que a concorrência de marcas famosas do mercado. Exatamente. E o preço é menor e a qualidade é semelhante. Pra você ter uma ideia, você sabe que durante muitos anos na minha vida, eu sou um corredor, né? Que eu corri muito, né? Eu usava o do concorrente para ver como é que era, depois eu usava a nossa marca. Quando você estava na corrida, que você começa a suar, o outro escorria e o nosso não escorria nem um terço do outro, segurava, entendeu? E você pode ir para o sol com ele mesmo, que você não realmente está protegido. E assim vários outros produtos que a gente tem na nossa marca exclusiva, que são case de mercado, tá? E isso já um aprendizado de mais de 20 anos, sendo aplicada a melhoria contínua nos produtos, né? Então, agora, tudo na vida precisa de realmente trabalhar com muita seriedade e também com disciplina e insistência, né? Por falar em trabalho, nós estamos no final, você trabalha quantas horas por dia, Osmar? Olha, Dário, porque não fala senão que o Ministério do Trabalho vai me multar. Você é focado no seu trabalho. E
Você trabalha quantas horas por dia? A minha média de trabalho por dia é no mínimo 12 horas. É. 12 horas, tá? Se eu for contar o tempo disso aqui, aí piora um pouquinho. Não, pois é, porque sem dúvida alguma. Porque depois que inventaram isso aqui, você trabalha 24 horas por dia. É verdade, Agora, uma pergunta que eu te faço, como é que a gente conseguiu viver tanto tempo sem isso? Pois é, isso aí. Esse é porque a gente tinha mais papo legal, igual você está tendo hoje. Até agora nós não usamos ele, ó. Pois uma hora falando de papo legal. Mais de uma hora conversando, porque papo legal tem que ser sem ele. Exatamente. Não é? Senão, hoje as pessoas não conversam, né? É verdade, né? Eu estou vendo aí que você é um cara que viajou muito, pesquisou muito para o crescimento da sua empresa. Tenho certeza que a Aline, o Deivinho, a Valdete também devem ter pesquisado muito para que a sua empresa chegasse ao tamanho que chegou. E você tem vontade de crescer mais? Dário, eu sou uma pessoa que eu penso no desenvolvimento econômico, social do meu país, das pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas da empresa, elas crescem. E para crescer só tem uma forma. Você tem que dedicar, você tem que estudar, você tem que encantar o cliente, você tem que ter uma missão clara. Então, eu vejo o seguinte, a gente não vai parar de crescer nunca, mas o crescimento mais importante que eu considero é o crescimento na missão da empresa, que é realmente trabalhar com qualidade para o cliente, é também defender o crescimento das pessoas, gerando emprego, renda e possibilitando de estar melhorando a vida das pessoas, a vida dos nossos clientes através dos nossos produtos e serviços que a gente oferece, né? Eu vejo isso que é fundamental. E vejo também que tem oportunidade sempre. Você conhece um pouquinho do outro lado da história, que não é do segmento de drogaria, mas você vê, primeiro prédio da minha vida, eu tinha 21 anos de idade, tem aí o alvará de construção dele, foi o primeiro prédio de 4 andares do Retiro, que eu tinha uma farmacinha lá e já sonhava em levar médico para o Retiro, não tinha médico no Retiro. Eu fiz um prédio com uma loja, 7 salas para poder, na verdade, nem era para alugar, era doar para o médico, para ir lá, porque para ele atender no Retiro, né? E fiz 7 apartamentos na época. Tá? Então, o que acontece? Eu não, às vezes hoje eu toco aí algumas obras, né? Além de estar focado na farmácia, você tem um desvio de conduta para o mercado imobiliário. Exatamente, tem. Eu gosto muito. Tem muita diferença, não? Olha, Dário, todo negócio tem as suas dificuldades, suas diferenças. Mas, por exemplo, tem funcionário da construção civil que está comigo há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tá? Tem os que aposentou e está trabalhando ainda. Porque eu não tenho... você tem uma construtora? Tenho. Eu não tenho coragem de dispensar a pessoa, você entendeu? Como estou sempre arrumando alguma coisa para poder tá fazendo, né? E também, se nós tivéssemos com uma estabilidade maior, com previsibilidade maior, eu estava tocando prédios maiores, assim como toquei o Aquarela, que até eu posso dizer que não é fácil. Né? O Aquarela é um prédio imenso, né? 148 apartamentos, sendo 16 coberturas, 296 vagas de garagem coberta e 24 lojas. Toquei com 3 anos. Toquei em 3 anos e tive um atraso de 6 meses. Não por minha culpa, mas por adversidade. Tivemos aí problema de chuva muito forte, tivemos problema de greve na época de caminhões na época, e tivemos muito problema também, essas dificuldades de documentação. Demorei praticamente 5 meses para conseguir a licença do bombeiro, né? A aprovação no final para poder, né? Então essas coisas... Para vender, não, vendi 80%, 72% na planta, aliás, e fiquei com 28%, que é para poder fazer o equilíbrio. Reserva Isso, técnica, porque né? Existe muitas adversidades em qualquer negócio, né? E eu gosto também de construir, eu tenho a intenção de construir mais, eu vejo que a gente tem que procurar dar oportunidade de geração de emprego, renda, tá certo? E fazer com que a máquina da economia funcione,
tá? Eu vejo que Volta Redonda é uma cidade que eu amo Volta Redonda, gosto demais de Volta Redonda, tenho muitos amigos aqui, né? E vejo que quanto mais eu puder fazer por Volta Redonda, pelo povo de Volta Redonda, pelo meu município, eu vou fazer sempre. Espero que Deus me dê saúde para continuar. Bom, fim de papo legal. E agora, pergunta que não quer calar. Qual foi a grande merda que você fez na sua vida? Pô, Dário, eu vou te contar, agora você me pegou de surpresa. Pelo amor de Deus. Sabe por que você me pegou de surpresa? Você é um empresário vitorioso, é um cara de sucesso, mas tem sempre alguma coisa, algum tropeço, você fala, não devia ter feito isso de jeito, meu Deus do céu, como é que eu entrei nessa? Ô, Dário, eu vou te contar uma coisa que talvez você não vai querer acreditar. Você sabe que as coisas que não são boas não ficam gravado na minha memória? É mesmo? Não você fica, esquece, cara, você faz não um fica, X. Não fica gravado. Se você perguntar coisa muito boa, com certeza, rapidamente eu lembro. Mas atropelos a gente tem muitos, não tem dúvida nenhuma, tá? E eu vejo que não são problemas, são exercícios para você vencer outras dificuldades. É aquela história, toda vez que você tropeça, você leva um tombo, você vai levantar para crescer. Né? Se você o que você não faria hoje? Eu diria, olha, não vou dizer não, porque foi um aprendizado, tá? E eu vejo assim, que se a gente tiver trabalhando para sua mente ficar blindada contra problemas, você esquece deles e traz aquilo como um exercício, né? Então eu vejo que hoje, se você perguntar para mim desse jeito, senhor Dário, eu devia ter parado de trabalhar quando eu me aposentei. Com 36 anos de idade, eu falei assim, vou me aposentar. Pô, estou trabalhando Deus dos 9, não era 12 horas não, era 15, 18, por que eu vou continuar trabalhando? Aí depois fiquei assim um pouco meio que, não vou dizer à toa não, trabalhando bem pouco. Aí depois comecei a trabalhar, piorei de novo. Peguei a doença e comecei de novo, né? Então, na verdade, eu acho assim, o trabalho para mim, ele é revitalizador. Todo dia eu acordo, agradeço por aquele dia que está amanhecendo e vou trabalhar a mente, estratégia e o que eu posso fazer de melhor. Esse é Osmar Fernandes de Souza, empresário vitorioso. Casado com a Valdete Pereira de Souza, tem 2 amados filhos, Davis, Aline e 6 netinhos. 6 netinhos. Todo mundo flamenguista. Todo mundo flamenguista. Valeu, querido Osmar. Olha, se pudesse a gente ia seguir conversando por mais 1, 2 horas, porque papo legal é assim mesmo. Eu quero te parabenizar por esse nome de Papo Legal, porque nós estamos carentes disso, Dário. Nós estamos precisando bater papo legal sempre, né? sempre, pô. É isso aí. Tá bom? Um abraço, muito querido. obrigado. A gente se encontra pelas ruas do mundo. É isso aí, se Deus quiser. Um grande abraço. Um abraço. Papo legal é Dário de Paula.